é inspirada por Deus. Amém, queridos? A reforma protestante tem a ver com esse princípio da volta da igreja para as Escrituras, né? E quando foi estabelecido toda aquela história de Lutero que a gente já conhece, foi estabelecido também que a igreja sempre precisava estar fazendo esse movimento de retorno para as Escrituras, porque ela tem a tendência de se afastar das Escrituras. Nós temos a tendência de se afastar daquilo que é contra nós. A Escritura é contra nós, em vários sentidos. Porque a Escritura confronta pecadores e nós somos pecadores. Então, no decorrer dos séculos, a gente enxerga a igreja se afastando das Escrituras, e a reforma protestante foi, na história da igreja, um momento assim de mais, vamos dizer assim, de mais explosão de acontecimentos, bons e ruins também, para que a igreja pudesse voltar para as Escrituras, para que a igreja pudesse ter acesso à palavra de Deus como nós temos hoje, para que a igreja pudesse ter a liberdade de pregar o Evangelho como nós temos hoje. Porque chegou um momento em que nenhum cristão tinha a liberdade de pregar o Evangelho, somente aqueles que eram separados para isso. Nenhum cristão tinha liberdade de ler o Evangelho. Veja que absurdo, né? Missas rezadas em latim, né? O povo não tinha acesso à palavra de Deus. Diz a história que Lutero, fazendo seu estudo de teologia, olha como a teologia é maravilhosa, né? Eu aproveito essa época para descer a lenha. Eu falei, Lutero despertou porque ele estava estudando teologia, viu, gente? Teologia. E aí diz a história que ele estava lá na biblioteca, pegou a Bíblia, começou a ler a Bíblia e se apaixonou pela leitura e começou a ler. Quando chega em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, está ali o famoso texto: o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé, que é uma citação lá de Abacuque. E ali há como que um cair de véu, né, nos olhos espirituais de Lutero, e ele começa a pensar em todas aquelas loucuras que a igreja na época estava fazendo, em torno de obras, em torno de coisas que você tinha que fazer para adquirir a sua salvação. E agora Deus, através do texto bíblico, falou para ele que o justo viveria pela fé. O justo viveria pela fé, pela sua fé direta em Deus, pela sua compreensão das coisas de Deus, da forma que ele entendesse Deus através das Escrituras, e essa fé cada vez mais se solidificando na presença do Senhor, para que ele pudesse viver essa vida com Deus. Não tinha essa de indulgência, não tinha essa de você pagar por quem já morreu para ter salvação, não tinha essa de você ter penitência, não tinha essa de você ter um apego aos santos antigos para esses santos poderem te salvar. Não, o justo viverá pela fé, tá? Viverá pela fé. Então, ser evangélico é uma linha, né, de herança que vem dessa reforma. Primeiro foram os protestantes, essa igreja protestante se tornou a igreja evangélica, tá? E várias raízes dessa igreja se espalharam pelo mundo em várias formas diferentes que nós estamos hoje aqui representados, mas acima de tudo é uma igreja que está submissa ao Evangelho, uma igreja que está ligada ao Evangelho. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, em 2023, 506 anos de reforma protestante, a gente ainda tem, com todas as nossas forças, de lutar para afirmar que essa palavra, que muitos morreram por conta dela nessa época da reforma e antes da reforma também, e depois da reforma também, ela é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é a verdade, tá? Não existe meio termo para essa realidade. Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou a Bíblia é uma mentira das mais terríveis de toda a humanidade. Se uma doutrina da Bíblia cai por terra, toda a Bíblia cai por terra. Você entende? João capítulo 10, versículo 35 diz que a Escritura não pode falhar.
Diz claramente lá, a Escritura não pode falhar. A Escritura é perfeita. Se você, porventura, cair nessa de achar que a Bíblia, uma parte é de Deus, outra parte não é. Uma parte a gente pode interpretar como sendo inspirada, outra parte não é. Uma parte é só questão cultural, não tem nada de doutrina ali. Você cai no erro de negar toda a Escritura. De negar toda a Escritura. Tá? Segundo de Pedro, também fala do poder da inspiração da palavra de Deus. Nós temos todo um leque de doutrina que nos leva a entender que a gente precisa, amados irmãos, levar adiante esse legado em nossa vida, em nosso ministério. Achar que não é somente um fato histórico que aconteceu lá com Lutero. Lutero teve a ênfase dele, teve o tempo dele, nós temos o nosso agora. Porque a semelhança daquele tempo, que os pilares da igreja romana era a palavra, escondida desse jeito que eu falei para vocês, os dogmas e o Papa. Nós temos isso representado hoje em muitas igrejas, em muitos lugares. As pessoas, eu estava falando ontem na estima, as pessoas dizem, nos regimentos da sua igreja, que a Bíblia é a única regra de fé e prática da igreja. Mas elas não praticam isso. Está em todos os regimentos das igrejas, mas não está na prática da igreja. E aí eu dei um exemplo de uma vez que eu estava em Curitiba, Wilson, lá nos cercos de Curitiba, né? Eu amo os cercos de Curitiba, porque eles são muito grandes e você passa o dia todo lá procurando livro, né? E você acha lá pepita de ouro, entendeu? Livros maravilhosos que você não encontra mais nem para comprar em lugar nenhum. Eu passava o dia todo procurando esse negócio lá. Não está lá não, está guardado no biblioteca em casa. E uma vez eu achei um livro lá, que eu comecei a folhear ele. Que maravilha! Que maravilha! Como se fosse um regimento de uma igreja com as doutrinas. Digo, nossa, está tudo certinho aqui, tudo perfeito. Maravilha isso aqui. Deixa eu ver quem escreveu. Fui lá no final do livro, vai lá quem escreveu. É Edir Macedo. Aí eu digo, mas não acredito num negócio desse. O homem escreve tudo certinho, né? Tipo, era tipo um livro de doutrina da Universal Antigo. Escreve tudo direitinho, mas não cumpre nada do que ele escreveu aqui. Entendeu? Porque a gente pode até dizer que tem a palavra, mas se a gente não pratica a palavra, isso aí é somente balela, somente diante de Deus. Dogma é o que mais a gente pode ter. Todos nós temos nossos dogmas, que são os costumes da igreja, a tradição da igreja. E eu defendo que a tradição da igreja é importante. Inclusive a minha igreja hoje sofre porque não tratou a questão da tradição da maneira que precisava tratar. E aí ninguém sabe o que é tradição, o que não é, tem pastor que muda tudo, outro pastor que não muda nada, e vira uma confusão e a gente fica no meio dessa dança do triângulo doido, né? Porque a tradição é importante, mas ela tem que ser tratada como tradição. A liderança da igreja, mesmo que ela seja episcopal, ela é importante, mas ela tem o seu lugar. Todas elas devem estar debaixo da palavra de Deus. Todas elas devem estar debaixo da palavra de Deus. Devem estar submissas à palavra de Deus, meus irmãos. E a melhor maneira de a gente dar valor a isso, a gente praticando na nossa vida. Então, deixe com que a sua mente e seu coração seja invadido pelo fato de que a Bíblia é infalível. E lute para que essa doutrina ela faça parte da sua formação, da sua vida. Tudo que você vai estudar, não só aqui, mas em outros lugares que você estudar, em outros lugares que você visitar, em outros lugares que você estiver, porque os fundamentos de Deus estão estabelecidos. E se a gente andar firmado nesses fundamentos, a gente vai ter sucesso na nossa vida. A gente precisa confiar nas Escrituras, que é atacada em todos os momentos lá fora, mas nós como igreja precisamos amá-la e defendê-la. Ela é suficiente como Escritura e como palavra de Deus para a nossa vida e para a vida da igreja. Então, se eu estou oferecendo para a igreja, um dia como pastor, ou como seminarista, ou como líder da igreja que já estou inserido de repente na liderança da igreja,
se eu estou oferecendo a suficiência das Escrituras como sendo o padrão para a caminhada, a comunhão e a direção do meu trabalho, da minha vida da igreja, eu preciso estar satisfeito com isso, independente do que acontecer. Eu preciso estar satisfeito com isso, independente do que acontecer. Porque antes das Escrituras serem suficientes para as pessoas, elas precisam ser suficientes para mim. E o que mais a gente vê, às vezes, são seminaristas, pastores, líderes, procurando tantas coisas, se envolvendo com tantas coisas, tendo como objetivo tantas coisas, mas não descansando nas Escrituras, não descansando na palavra de Deus, não descansando nas promessas de Deus, não descansando no fato de que Deus cumpre a sua palavra, meus queridos irmãos. Deus cumpre a sua palavra, amém? Deus cumpre a sua palavra. Eu nunca imaginaria que poderia chegar hoje onde eu cheguei. Se eu terminasse o meu ministério hoje, eu já estaria satisfeito para o resto da minha vida, porque nunca imaginei, entendeu? Mas a palavra de Deus foi me dando, no decorrer dos anos, essa certeza de que quando a gente se dedica ao Senhor, quando a gente confia na palavra do Senhor, quando a gente faz as coisas da melhor maneira possível para o Senhor, meus queridos irmãos, no tempo certo, aquilo que é a vontade de Deus em nossa vida, ministério, igreja, casamento, seja o que for, vai acontecer, meus irmãos. E vai acontecer de maneira natural, vai acontecer de maneira plena, porque eu descansei na suficiência da palavra de Deus, descansei nas promessas do Senhor. Como dizia um hino antigo, de Deus muito firmes são as promessas. Você foi sempre de Deus, você sabe, né? De Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo, não falhará. Às vezes a gente se atrapalha com a questão do nosso próprio poder. Principalmente nós pentecostais, o poder do Espírito Santo, né? A gente usa o Espírito Santo como se fosse algo fora da palavra de Deus, ou fora desse domínio de Deus e da sua palavra. E aí a gente acaba entristecendo a Deus, porque a gente busca o Espírito Santo, usa o dom, confia no dom, acha que as coisas são feitas pela nossa própria força, e aí a gente vai se frustrando. A gente vai usando as coisas de Deus para aquilo que a gente acha que precisa ser feito ou tem que ser feito. E o dom é o dom que é dado por Deus para que eu possa servir o próximo. Entendeu? E se eu não tiver cuidado, o dom me engana. Porque o dom, ele traz evidência, mas tem muitas outras coisas que ele não traz. Ele não traz caráter. Entendeu? Ele não traz convicção de que eu realmente estou na presença de Deus, estou firme com Deus. Onde é que a gente vê isso, pastor? Em todo lugar da Bíblia, em todo lugar. Lá no Antigo Testamento a gente vê isso em Sansão. Tinha um dom de todo um exército, tinha um poder que Deus deu para ele para proteger Israel, mas não tinha um pingo de vergonha na cara. Porque apesar dele ter o dom, ele não tinha submissão à palavra. A palavra já existia. Entendeu? A palavra já existia. As orientações de Deus já existiam. Então a gente precisa ser submisso à palavra com tudo que a gente tenha de ferramenta para fazer a obra de Deus. Precisa ser submisso à palavra de Deus, e a palavra de Deus nos conduzirá, meus queridos irmãos. A palavra de Deus terá o poder de nos conduzir de maneira plena. Eu encerro essa mensagem para vocês falando de 4 pontinhos bem rápidos que nos fazem centralizar essa palavra em nossa vida, ou, melhor dizendo, que podem fazer com que a centralidade da palavra ela desapareça da nossa vida, e tem acontecido nas igrejas. Primeiro, o liberalismo teológico, uma teologia especulativa, uma teologia somente técnica, uma teologia somente que infra o ego,
faz com que a gente se afaste de Deus e da palavra de Deus. A gente se torna humanista, a gente se torna relativista, a gente começa a ver as coisas de Deus como um mito, a gente não crê mais em milagres, não crê mais em coisas de Deus, não crê mais nas pessoas de Deus. Então existe teologia boa? Existe, mas existe teologia que é um desastre. Existe um tipo de teologia aí fora que é uma tragédia. Você precisa fugir dessa teologia. Segundo, o sincretismo religioso. O sincretismo religioso, ele invadiu as igrejas no Brasil. Igrejas pentecostais, igrejas que outrora eram igrejas sérias, se tornando um misto de cultura indígena, cultura africana, catolicismo romano e espiritismo. Entendeu? Com o fim de atrair pessoas, com o fim de tornar um ambiente místico, com o fim de fazer com que coisas de Deus aconteçam, e isso vai nos afastando da verdade da palavra de Deus. Eu acho que vocês lembram do texto de Mateus capítulo 7, quando Jesus fala para um monte de falsos profetas: vocês profetizam, vocês curam, vocês falam em outras línguas, vocês fazem muitas coisas aí dizendo que estão fazendo no meu nome. Eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu não conheço vocês. Então veja que tem um tipo de sincretismo, de espiritualismo, que não tem nada a ver com a palavra de Deus nem com a obra de Deus. Porque, como diz o Helder Cardim, espiritualista todo mundo pode ser. Agora, piedoso, bíblico, temente a Deus, somente aquele que é regenerado, somente aquele que encontra Jesus Cristo, que crê na sua palavra. Terceiro, a falência dos púlpitos. Pelo amor de Deus, mesmo que você fale 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, quando você assumir um púlpito, fale baseado no poder da palavra de Deus. Não fale baseado em psicologia, em ciência social, em marketing, em gerência, em entretenimento, em experiência pessoal. Não! As pessoas precisam da palavra de Deus. Glória o mais simples possível, mas que seja a palavra de Deus. Seja a palavra de Deus para o coração, a palavra de Deus para a mente, a palavra de Deus para a vida. É isso que as pessoas precisam. Quarto lugar, liturgias antropocêntricas, que são aquelas liturgias focadas no homem, focadas nas pessoas. Isso é um fermento terrível que nos afasta da centralidade de Jesus Cristo. E aí a gente se torna uma igreja pensando em glorificar nós mesmos e as pessoas, e não em glorificar Jesus Cristo. Eu lembro que parece que eu já até falei aqui, eu estava indo para a última igreja que eu pastoreei, e se eu não me engano comigo, acho que o Caio não estava, o Caio era pequeno, mas não estava só o Joaquim, recém-nascido. Fizemos um culto de oração, e teve uma das semanas que no culto de oração eu abri a igreja, e deu a hora de começar o culto, e não chegou ninguém. Aí eu, a Uérica, o Joaquimzinho no colo da Uérica. Aí a Uérica falou assim: fecha a igreja e vamos embora. Eu falei assim: não, senhora, a gente não veio fazer a oração, fazer o culto. A gente precisa fazer o que a gente veio fazer, porque senão a gente não veio por conta de Jesus, a gente veio por conta das pessoas. Se as pessoas vierem, amém, é maravilhoso, é muito bom. Mas se elas não vierem, eu vou fazer o que eu preciso fazer do mesmo jeito. É igual quando eu dou aula, entendeu? Tanto faz para mim a sala está cheia como está com 2, 3 alunos. Eu dou aula do mesmo jeito. O que eu estou fazendo baseado em glorificar a Deus. Para as pessoas, mas com Deus como centro, com Jesus Cristo como sendo o centro. E aí a nossa vida ela se adquire de uma liturgia que é cristocêntrica e não antropocêntrica. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, para que a gente possa crescer no ministério que Deus nos deu.
e centralizar a doutrina bíblica em nossas vidas. Tá? Quando a gente centraliza a doutrina bíblica em nossas vidas, a gente entende que Deus ele vai, em último momento, reinar na história da nossa vida e do nosso ministério. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. A fé é isso, irmãos. A fé é você se deparar com as realidades da vida e do ministério como se ela já tivesse acontecido na perspectiva de Deus. Para mim não importa se vai acontecer ou não vai acontecer. A minha fé se comporta como se já tivesse acontecido. Eu fico impressionado com a postura do apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, no finalzinho, capítulo 4, quando ele se despede de Timóteo, dizendo assim, acabei a carreira, guardei a fé, né? Aquele texto que todo mundo gosta. Eu digo assim, é impressionante porque Paulo teve muitos exemplos de livramentos tremendos, né? De momentos que Deus livrou ele da boca do leão. Acho que se fosse um de nós ia ficar clamando, Deus, o Senhor fez muitas vezes, eu quero que faça de novo porque a minha fé é poderosa e tal. Não, ele aceitou a realidade. E aceitou essa realidade da mesma maneira que ele aceitou quantas vezes que Deus livrou ele. Naquele momento ele não quis livrar, mas o comportamento dele foi igual se Deus tivesse livrado. Guardei a fé. Eu já sei que eles vão me matar, mas eu não perdi a fé. Tem crente que se você tocar no fio de cabelo dele, ele perde a fé. Pastor, meu irmão. Obreiro. Você pisou no dedinho mindinho do pé dele, ele perde a fé. Que tipo de obreiro é esse? Que tipo de pastor você vai ser? Que tipo de igreja você vai pastorear? Quem é que você vai inspirar desse jeito? Fé é aquela fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante do homem mais poderoso dos impérios que existiam na época, eles disseram assim: eu sei que você pode jogar a gente na fornalha, mas nós não iremos nos ajoelhar e adorar a tua imagem. Ponto final. Por que foi que aqueles jovens agiram daquela maneira? Porque eles eram centrados nas Escrituras. Por que foi que Paulo agiu daquela maneira? Teve forças para agir daquela maneira? Porque ele confiava nas Escrituras. As Escrituras é o poder de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Enquanto você estiver na palavra, Deus vai estar com você. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer 5 minutinhos de oração para a gente terminar o nosso momento. Queria convidar o nosso irmão Imperador Constantino, né? Eu, Imperador? Clementino, tá? Para fazer